Tudo começa no silêncio absoluto, quando a voz de Deus traz à existência a luz, ao céu e à terra. Ele cria o homem e a mãe de todos os viventes, Adão e Eva, colocando-os em um jardim de delícias. Mas essa harmonia é quebrada pela primeira escolha de independência, o desejo de ser igual ao Criador. O pecado entra no mundo, e com ele, a morte. O jardim é fechado, e a humanidade começa sua longa jornada fora do paraíso. A partir daí, a história toma um rumo sombrio. Vemos o primeiro crime, quando Caim mata seu irmão Abel, e o mal começa a se espalhar como um veneno pela terra. Gerações se passam, e a violência se torna tão insuportável que a narrativa nos diz que a criação parecia ter se corrompido completamente. É aqui que surge a figura de Noé, em um mundo dominado pelo caos. Noé é descrito como um homem que ainda caminhava com Deus. Ele recebe uma instrução estranha: construir um navio gigantesco em terra seca. O dilúvio vem como uma forma de resetar a criação, limpando a terra da maldade que a sufocava. Noé, sua família e os animais sobrevivem às águas. E quando a arca finalmente toca o solo novamente, um arco-íris aparece no céu como uma promessa de que a vida nunca mais seria destruída daquela forma. Mas, mesmo com um novo começo, o coração humano não mudou. Os descendentes de Noé se multiplicam e, em vez de se espalharem pela terra como Deus havia pedido, eles se reúnem em uma planície para construir a Torre de Babel. O objetivo era orgulhoso: alcançar o céu e fazer um nome para si mesmos. Deus então confunde as línguas e espalha as pessoas por todo o mundo, criando as diferentes nações e idiomas. É só depois dessa dispersão de Babel, quando a humanidade está dividida e distante, que Deus decide focar em um único homem para iniciar um plano de resgate. Ele olha para a cidade de Ur e chama Abraão. No princípio de tudo, a história não começa com um exército, mas com um chamado silencioso no deserto. Um homem chamado Abraão ouve uma voz que lhe faz uma promessa impossível: que ele, um nômade sem filhos, seria pai de uma nação tão numerosa quanto as estrelas. Ele acredita, e essa fé coloca o mundo em movimento. A promessa passa para seu filho Isaque e depois para seu neto Jacó, que após uma luta misteriosa com um anjo, recebe o nome de Israel. A família de Israel cresce, mas uma traição interna muda o rumo da história. Os irmãos de José o vendem como escravo para o Egito. Lá, em uma reviravolta do destino, José salva o mundo da fome e leva toda a sua família para morar sob a proteção dos faraós. O tempo passa, as gerações se multiplicam, e o que era uma família acolhida torna-se um povo escravizado. O clamor desse povo sobe aos céus e surge a figura de Moisés. No meio de pragas terríveis e de um mar que se abre em dois, Moisés conduz uma multidão de escravos para a liberdade. No sopé de uma montanha em chamas, o Sinai, esse povo recebe uma identidade. Eles agora têm uma lei, mas a liberdade assusta. E por causa do medo e da desobediência, eles vagam 40 anos pelo deserto, até que aquela geração de escravos morra e nasça uma geração de guerreiros. Com a morte de Moisés, o comando passa para Josué. Ele cruza o Rio Jordão e, cidade após cidade, conquista a terra que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. Mas, uma vez instalados na terra, o povo relaxa. Sem um líder forte, eles caem em um ciclo de esquecimento e dor. Durante séculos, a terra de Israel é governada por juízes, heróis locais que aparecem para salvar o povo de invasores sempre que eles se arrependem de seus erros. É um tempo de caos, onde cada um faz o que bem entende. Cansado da instabilidade, o povo pede um rei. Primeiro vem Saul, o homem alto e imponente, mas com um coração instável. Depois dele, surge o maior de todos, Davi. Ele começa como um pastor de ovelhas, vence gigantes e acaba unificando o país, fazendo de Jerusalém
a capital do mundo espiritual. Seu filho, Salomão, herda o trono e constrói um templo magnífico, coberto de ouro, onde a presença de Deus habitaria. Israel chega ao topo do seu brilho e riqueza. Mas o brilho cega. Salomão se perde em alianças estrangeiras e após sua morte o reino se racha ao meio. 10 tribos formam o reino do norte e 2 formam o reino do sul. A história agora se torna uma triste sucessão de reis que ignoram os avisos dos profetas. O norte é o primeiro a cair, varrido pelo Império Assírio. O sul resiste um pouco mais, mas acaba sucumbindo aos pés de Nabucodonosor da Babilônia. Jerusalém é destruída e o povo é levado em correntes para longe de sua casa. 70 anos se passam no exílio. Nas margens dos rios da Babilônia, o povo chora de saudade, mas também aprende que sua fé não depende de um prédio, mas da memória. Quando o Império Persa derrota a Babilônia, um novo decreto permite que eles voltem. Liderados por homens como Esdras e Neemias, os sobreviventes retornam para uma Jerusalém em ruínas. Eles reconstroem os muros e o templo, mas não há mais o ouro de Salomão, nem o trono de Davi. O Velho Testamento termina com esse povo de volta à sua terra, mas sob o domínio de potências estrangeiras. A narrativa para em um momento de profunda expectativa. Eles têm a terra, têm a lei e têm o templo reconstruído, mas ainda falta algo, ou melhor, alguém. Eles aguardam o filho de Davi que os profetas prometeram, aquele que traria um reino que nunca terminaria. A história termina em um silêncio de espera, com os olhos voltados para o horizonte, aguardando o próximo capítulo, que começaria em uma estrebaria em Belém.